Bom dia, boa tarde, boa noite. Como diz o tio Márcio, não sei que horas que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas estamos aqui para começar mais um estudo da lição. Estamos iniciando mais um trimestre, o último trimestre do ano de 2023. E a lição desse trimestre é a realidade na Bíblia. E nós vamos começar com a primeira lição, que tem por título Atrações Fatais. Mas antes de começarmos, eu quero saber quem me acompanha aqui hoje. Você pode se apresentar, querida? Oi, meu nome é Laís. Laís, quantos anos você tem, Laís? Tenho 16. 16, Laís, que bom. Já é batizada? Já, graças a Deus. Ótimo. Agora eu vou... E você? Meu nome é Jean Lucas. Jean Lucas. E você tem quantos anos, Jean? Tenho 15. 15, também já é batizado? Sim. Que bom. Agora eu volto para você. Meu nome é Ágata, eu tenho 18 anos e já sou batizado. Que bom. E você? Chamo Samuel, tenho 14, batizado já. Também? Que bom. Temos adolescentes valorosos aqui conosco para estudarmos essa lição. Como eu disse, a lição tem por título Atrações Fatais. Fatais. Jean, o que te trai à mente quando você ouve esse título, Atrações Fatais? O que você imagina que a lição vai tratar? Olha, na minha cabeça vem, quando a pessoa ela está no caminho certo, só que ela é atraída por coisas que não convêm ao Espírito, no caso o Espírito Santo. Isso acaba levando ela a um fim trágico. Legal. E você, Ágata? Eu acho que são aquelas tentações e desejos canais que nos levam longe de Deus, nos levam ao pecado. Interessante. Te atrai para sair dos caminhos corretos e te levar para longe de Deus. Exatamente. E você, Samuel? O que você vem à tua mente quando você ouve esse título, Atrações Fatais? Coisas, né? Ela falou, desejos errados, mas fatais não de, eu acho que não, tipo assim, de você morrer, mas você morrer no em final Deus, vai né? te levar vai te levar pra morte. Um caminho que não é muito legal. E você, Laís? Se você for separar as palavras, né? Atração é uma coisa que você gosta, que você quer ver aquilo, você quer ouvir, você quer pesquisar. E fatais assim, um sinônimo assim, de coisas ruins também, né? Morte, pode ser destruição. E se você juntar as coisas, é bem a história dessa lição, né? Porque é uma coisa que atrai, né, o personagem dessa história, que acabou levando ele à morte, uma coisa horrível. Vocês sabiam que em 1996 saiu um filme que tem por título Atração Fatal, com um ator chamado Michael Douglas? Só que a história lá não é tão legal quanto a história da lição. Essa história aqui, mente humana nenhuma poderia ter inventado. É a história de Sansão. Quando você pensa em Sansão, Samuel, o que te vem à mente? Não vale dizer que é o clássico Santos e São Paulo, né? Vamos manter o foco na Bíblia. Sansão veio um cara fortão assim, cabelão, cara altão, Bonito. sei lá. Ah, não sei, bonito, mas se o cara é forte Ah, tá, entendi. Mas deve ser, né, um cara assim, mulherengo, né, que fala na Bíblia. Mulherengo. É uma boa definição, né, pro Sansão. E Ágata, Sansão, segundo a lição nos trouxe, ele era nazireu. Você pode dizer pra gente mais ou menos o que seria uma pessoa que assumiria os votos para ser nazireu? Bom, nazireu significa ser separado por Deus. E a característica era os cabelos compridos e eles não deviam ser cortados. E também outro requisito era cuidar da sua saúde, não se envolver com bebidas, nem tocar coisas impuras. E essas orientações foram dadas por um anjo para a mãe de Moisés. Não tem problema. Sansão. Para a mãe de Sansão. Eu também confundo muito Sansão com Moisés, é bem parecido. Bastante. Mas muito. essa parte da lição me chamou muita atenção, porque a gente teve várias palestras, inclusive no congresso que a gente fez aqui na nossa escolinha, que essas instruções foram dadas para o pai, né, para Manoá e para a esposa dele, para a mãe de Sansão, que era para ele ter uma vida saudável, uma vida que não fosse ingerindo bebidas fermentadas, nem os animais impuros, né?
que ele não tocasse em coisas impuras também, que Mortas, ele não né? cortasse os cabelos. Por quê? Eu acho interessante, tem uma palestra da doutora Miriam Reis que fala sobre epigenética, né? Mas não vamos nos ater a isso, porque a lição traz outras coisas, mas é um ponto que a gente poderia pensar. Sansão teve uma vida que ele tinha toda uma regra para seguir, que eram as regras alimentares, né? E também tinha algumas orientações que passaram para ele, né? Uma delas é que ele não poderia o quê? Tocar em animais mortos. Tocar em animais mortos. E o que ele fez quando ele encontrou um leão morto com... Que ele matou ainda, né? Ele Com matou. mel. dentro. Olha que legal, eu trouxe aqui, vocês já viram esse livro? Ó, tem Olha não que vi legal. ainda. Tem o Sansão matando o leão aqui nessa capa. Tá Esse livro forte, aqui é bem Sansão. novo, sabia? Mas é bem legal. E, então, mas voltando à história de Sansão, o que aconteceu? Ele foi educado e criado para ser um juiz libertador do povo de Israel. Deus tinha imaginado para ele toda uma vida para que ele fosse o juiz que ia libertar o povo de Israel do jugo dos filisteus. O que aconteceu? Durante algum tempo ele andou com Cristo, ele andou nos caminhos do Senhor, mas passado algum tempo ele se desviou. Ele achou mais interessantes algumas coisas que não deveriam atraí-lo, como bebidas fermentadas, Mulheres também. mulheres. Manoá tinha falado para ele assim, cara, a gente tem tantas mulheres bonitas aqui, meu filho, para que você vai procurar lá fora? Mas ele foi irredutível e ele foi atrás da primeira esposa, né? Deu ruim quando ele fez aquele joguinho e ela acabou enganando ele para passar a história. E logo depois ele saiu, voltou, ela já estava com outro, Foi pra casado com outro. prostituição, né? Na outra cidade. Aí ele foi e conheceu quem? Eu acho que ele não gostava muito. Não é que ele não gostava, acho que ele não se chegava muito com as mulheres do povo dele, apesar de ser bonitas, mas elas eram cristãs, então assim, não é como o do outro povo. Ah, ele gostava que- de uma coisa diferente. elas Mais se selvagem, cobriam assim. mais, elas eram mais, sabe, mais saidinhas. certas. Não, Ah, a as do povo outras. dele. A do É, povo a dele. do povo, mas eu digo assim, a As dos outras, filisteus eram mais é. saidinhas. É. E aí ele vai atrás de Dalila. Olha, estudando essa lição e lendo a história que se encontra nos capítulos de 13 a 16 de Juízes, eu fico pensando assim nos anjos que acompanhavam ele, né? Porque os anjos estavam com ele. Até o momento que ele cortam o cabelo dele, Deus ainda estava com ele. Aí, quando ele vai e perde o último símbolo que tinha, que era o que ele não tinha profanado ainda, que ele já tinha profanado os alimentos, já tinha profanado em não encostar em animais mortos, coisas impuras. Prostituição, mulheres. Prostituição, faltava só o cabelo. Mas eu acho interessante o seguinte, imagina só, Dalila, a primeira vez perguntando para ele assim, Sansão, como é que faz para tirar a sua força? Aí ele vai e mente, né? Fala assim, se me amarrar com 7 cordas novas, eu perco minha força. Ela vai e amarra. Ela vai e amarra, aí ele consegue sair. Mas ela fala, os caras estão chegando aí, os filisteus. Ela faz a segunda vez. Só que eu acho Você que ela- mentiu pra mim. Ela faz a terceira vez. Acho que ela pedia assim com jeitinho, mais pra frente. Ela já estava assim. dando as pistas que não mas queria você- o bem dele Mas você e não ele imagina continuava. que quando ele fala assim, quando ele cai a última vez lá que ele fala, você não imagina os anjos batendo a mão na testa assim, falando, gente, é impossível. Mas o que aconteceu? Ele resolveu Falar, né? falar. Mas o que assim você tira da lição dessa semana, de importante? Com toda essa história de Sansão, ele sabia qual era o caminho, ele tinha sido escolhido por Deus para ser um libertador de Israel, ele conhecia, mas ele acabou se envolvendo com outras coisas. Assim, o que a gente pode tirar da lição dele lá e trazer para o nosso tempo? Para a gente olhar e falar assim, será que eu não estou seguindo os caminhos de Sansão? Eu acho que a gente deve estar sempre em sintonia com Deus, em comunhão com Ele, para que a gente não se afaste dos caminhos dele e sempre esteja ali no caminho correto. E para você, Jean? É uma coisa que eu vejo que se nós estivermos observarmos as nossas atitudes e ver Sansão, nós podemos observar que assim,
Se a gente está no caminho errado, a gente para para observar. Uma coisa que tanto é que eu aprendi que minha mãe vivia falando comigo é: filho, se você anda com uma pessoa que faz tal coisa, com o tempo você vai passar a fazer a mesma coisa. Se você anda com uma pessoa que bebe, você vai começar a beber. Então, tipo, sempre estar observando em comunhão com Deus, porque assim nós não faremos caco. E não pensar que você vai poder mudar a pessoa, né? O grande legado que Sansão deixa pra gente é que ele era forte fisicamente, mas moralmente ele era fraco. Sansão, fortão no cabelão, cabeça, né, de feijão, até a música lá. Forte fisicamente, mas fraco espiritualmente. Fraco espiritual e moralmente também, não só espiritualmente, né? Ele tinha as suas fraquezas morais. Uma coisa muito interessante, eu esqueci de dizer que a gente, esse trimestre, continua estudando o livro Os Escolhidos, né? Que é a versão do Patriarcas e Profetas. E a lição dessa semana é o capítulo 54. Nesse capítulo, traz uma coisa muito interessante, que Ellen White diz o seguinte: Sansão, ele começou indo aos poucos. Às vezes ele ia, e aí eu vou trazer um pouco para a nossa linguagem mais de hoje em dia. Não tem nada a ver, eu vou lá, mas não vou fazer nada. Eu vou ficar lá. Beleza, a primeira vez você pode ir num lugar que não é recomendado, mas você vai estar lá dentro e você não vai fazer nada, mas tem alguém te observando ali. Alguém que sabe que na próxima vez que você entrar naquele lugar, ele vai saber como te pegar. Pegar suas fraquezas. Suas fraquezas, exatamente, ele vai te analisar. Era o que estava acontecendo com Sansão, até que chegou o momento que ele se entregou. Se você for fraco de espírito e for se meter nesses lugares, aí vai acabar que você vai cair mesmo, né, na tentação. Mas é como um guerreiro, ele não vai para a guerra sem treinar antes. Então, você tem que estudar primeiro, você tem que estar cheio do Espírito Santo primeiro, para depois você ir nesses lugares com o objetivo de pregar para essas pessoas. É verdade. E só que Deus é tão misericordioso que mesmo Sansão, tendo aprontado o que aprontou, no final da vida ele teve aquele start, né, do Espírito Santo. Ele ora no templo de Dagon e fala: pai, tá todo mundo aqui caçoando do teu nome, né, falando que o Deus deles venceu o Senhor, por favor me dê a última centelha de força. E naquele momento ele mata muito mais do que ele matou durante a vida inteira. E olha que ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Em uma vez só. Que queixada era essa, hein? Que jumento, menino. Você imaginar. Mas é isso, gente. E a lição dessa semana trouxe isso para nós. É esse pensamento, esse foco. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é correto. Agora temos que escolher e ter as nossas escolhas. A gente tem que escolher e não ser forte só fisicamente. A gente tem que ser forte emocionalmente, espiritualmente também. Eu vou terminar com um texto de Ellen White que eu achei muito interessante. Ela diz o seguinte: aquele que é dominado por suas paixões se torna uma pessoa fraca. A verdadeira grandeza é medida pela força dos sentimentos que dominamos e não por aqueles que nos dominam. Que nós, nessa semana, tenhamos o discernimento de orar a Deus e pedir que Ele nos dê força para dominar. Tem muitas vontades, inclusive eu também tenho, muitas vontades que são contrárias à vontade de Deus. São sentimentos que a gente tem, mas que a gente tem a força vencer essas tentações. Jean, você pode orar para a gente, para terminar? Claro. Vamos curvar nossas frontes. Senhor nosso Deus, nosso Pai, abençoe a cada pessoa que está assistindo. Abençoe a gente. Faça com que essa pessoa que está ouvindo e assistindo o que a gente falou possa entender o que realmente aconteceu. Possa entender sobre o seu amor. Peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a cada vez mais estar mais perto de Ti e não fazer coisas que Te desagradam. Com isso, eu encerro essa oração e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que vocês todos tenham uma ótima semana.